Olá, gente. Sou a professora Maiara, professora de Português e Redação da Escola Francisco Nailton. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos tratar sobre os tipos textuais, certo? Assunto muito frequente na prova de linguagens. Para esse momento, nós vamos tratar inicialmente de 2 tipos, né? São 5. Nós vamos tratar do tipo narrativo e do tipo descritivo. Vamos lá? Bom, para que a gente compreenda o que é o tipo textual, nós precisamos também entender o que é gênero textual. Eu coloquei nesse quadro a distinção, né? Uma diferença entre esses 2 conceitos, né? O que é tipo e o que é gênero textual. Então, nós temos aqui inicialmente como característica importante para o gênero textual a sua função social, que é realizada a partir das nossas práticas, né, de comunicação, ou seja, das situações comunicativas nas quais nós estamos inseridos, dentro dos contextos culturais dos quais fazemos parte, certo? Já a sequência textual, ela vai estar voltada para a sua função estrutural, ou seja, para a estrutura, para a organização formal do texto. A sequência textual também é conhecida como tipo textual. Fiquem ligados nesse termo tipo, porque ele aparece como sinônimo do termo sequência nas nossas provas de linguagem das avaliações externas, ok? Outra característica importante que a gente vai ter aqui no gênero textual é o seu conjunto ilimitado de características. Como assim, Maiara? Nós temos uma diversidade imensa de gêneros textuais e cada um deles apresenta características e suas funções, certo? Já as sequências, nós temos um conjunto delimitado por suas propriedades linguísticas, como eu estava falando sobre a forma, né? Sobre a parte estrutural do texto. Outra característica que a gente pode ressaltar é a possibilidade de ser um conjunto infinito. Como assim? Não há como determinar a quantidade de gêneros textuais? Não. Nós temos diversos gêneros textuais e eles podem aparecer, podem evoluir a partir das necessidades comunicativas que nós temos, ok? Já as sequências textuais, nós vamos trabalhar com essa classificação de 5 tipos: expositivo, argumentativo, narrativo, descritivo e injuntivo, ok? Antes da gente tratar sobre os tipos narrativo e descritivo, como eu comentei inicialmente, nós vamos observar o seguinte exemplo. Veja só, a gente tem um exemplo aqui de um texto, certo? Que diz: lembre-se de lavar as mãos depois de pegar em dinheiro. Aí tem um gatinho, né, com a carinha triste, e a seguinte pergunta: qual dinheiro? Então, nós poderíamos nos perguntar que gênero textual é este? Qual o tipo textual predominante? Será que tem como a gente determinar, como a gente nomear esse gênero textual aqui? A gente sabe que é um meme, né? Bastante frequente nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, mas não há como determinar qual o nome desse gênero. Há, né, algumas classificações que denominam como gênero meme, né? Nós não vamos entrar nessa discussão. Qual o tipo textual predominante? A gente tem aqui uma pista da possibilidade de ser o tipo textual injuntivo, né? Lembre-se, dando uma orientação. Por que predominante, Maiara? Nós temos a possibilidade de, no mesmo texto, no mesmo gênero textual, a presença de mais de um tipo, sendo um mais predominante, ou seja, mais abrangente, e outro inserido, ou seja, menos abrangente, ok? Então, vamos a esse outro exemplo. Veja só, a gente tem aqui um exemplo de um outro texto, tá? A gente poderia também se perguntar: qual o gênero textual, né? Qual a sequência textual predominante? A gente tem aqui um conjunto de pistas textuais, né? Objetivo de vida, ter essa sogra. Aí tem algumas mensagens aqui de WhatsApp, né? Que aparecem na tela inicial do celular, né? Oi, Norinha, como está? Acostumei de te ver por perto todos os dias, estou com saudades. E aí algumas características podem ser ressaltadas nesse texto. Formatos variados, né? Diferentes suportes. Como assim suportes? Nós temos diferentes suportes de textos, ou seja, nós podemos ter a folha do caderno, nós podemos ter os aplicativos de Instagram, dentre outros suportes para os textos. E cada texto vai apresentar a sua função social a partir do intuito comunicativo ali presente, tá bom? Vamos para os nossos tipos textuais. Comentando brevemente aqui,
nós temos a principal característica de cada um deles. O expositivo vai ser a explanação de fatos, o argumentativo vai ser a defesa e a refutação de ideias, o narrativo vai ser uma sequência temporal de ações, o descritivo, a descrição dos objetos, e o injuntivo, uma orientação, um direcionamento de ações, certo? Nós vamos nos deter nesta aula no tipo narrativo e no tipo descritivo, tá certo? Vejamos. Como definição, o tipo narrativo se organiza da seguinte forma. Essa sequência, esse tipo textual, é onde se encontra um fato, fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo e espaço envolvendo certos personagens. São elementos da narrativa, elementos que compõem o texto narrativo, né? O enredo, a ação, personagem, tempo e espaço, certo? Aí são algumas das características do tipo narrativo. Aqui a gente tem a sequência narrativa, que se organiza em formato de pirâmide. Como assim, Mayara? A gente tem uma situação inicial, ou seja, a apresentação dos personagens, do tempo, do espaço. Aí a gente tem o conflito gerador, que também é conhecido como um nó, né? Então, há um conflito, um problema que surge. Em seguida, há o clímax, que seria o momento mais tenso da ação, passando para a resolução, o desenlace, né? O desenlace desse nó. E para a situação final, ou seja, né? O momento em que as coisas se apaziguam, né? Voltam ao normal. E uma avaliação, que pode ser explícita ou não. Explícita é bastante frequente na fábula, né? Nós temos uma moral e a fábula pode ser um gênero textual cujo tipo textual predominante é a narração, certo? Vamos ver um exemplo? Olha só, né? A gente tem aqui o nosso clássico hino, né? Evidências. Vou colocar aqui um trechinho para vocês ouvirem, tá? Bom, essa é a música Evidências. Então, aqui a gente tem um exemplo de tipo narrativo, né? Há uma sequência aí de ações dentro de um tempo. Então, ir nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências. E a gente tem aí um narrador personagem, né? Em primeira pessoa, né? Quando ele diz, vou negando, né? Eu vou negando, certo? Outro clássico exemplo de uma sequência temporal de ações é esse exemplo aqui que vocês estão vendo. Vou colocar só um trechinho também. Natália, todo mundo conhece, né? Esse clássico áudio. Bom, esses dois exemplos que eu acabei de apresentar para vocês são exemplos de tipos narrativos, tá? Fazendo uma análise mais profunda, a gente pode localizar aquela sequência que eu mostrei para vocês anteriormente, aquela pirâmide, tá? Situação inicial, problema, situação, o clímax, a resolução e a situação final, tá certo? Vamos para o tipo descritivo. Quanto ao tipo descritivo, nós temos como principal característica o retrato, né, por escrito, as características de um objeto, de um ser, de uma pessoa, tá? Há também aí a possibilidade de essas características aparecerem de forma concreta ou mais abstrata. Vamos ver um exemplo? Bom, aqui a gente tem um clássico, né? Cearense, que é esse forró do Aviões. Vamos colocar um trechinho pra gente entender melhor por que essa música tem como característica o tipo textual descritivo. Olha só. Quando eu a vi, pensei, ela é roqueira. No domingo tava achando que era pagodeira. Veja só, vamos ao texto. Aqui eu destaquei os adjetivos. Veja só. O adjetivo é a classe gramatical mais frequente no tipo descritivo. Então, a gente tem aqui, ela é roqueira, pagodeira, funkeira, verdadeira, forrozeira. Linda e maravilhosa. Então, são adjetivos que caracterizam esse texto como sendo do tipo descritivo, né? Tendo como tipo textual predominante o descritivo. Então, gente, é isso para a aula de hoje, tá? Se inscrevam no nosso canal, sigam o Instagram da Escola Francisco Nailton e acompanhem as nossas aulas, tudo bem?